A Bíblia compartilha conosco sobre uma história, e uma história muito interessante, que é sobre Jonas, né? Eu acredito que uma boa parte das pessoas que estão aqui no canal conheça essa história. Jonas, ele era um profeta que Deus o escolheu, e ele foi encaminhado em um outro momento para falar para o povo de Nínive, né? E o povo de Nínive eram umas pessoas assim, um povo muito ruim, muito sanguinários, muito assim, um povo mau mesmo, né? E Jonas foi lá e não teve muito sucesso. E aí Deus pediu novamente para ele retornar, e ele decidiu que ele não queria. Ele decidiu que não queria fazer dessa maneira e escolheu. O poder de decisão de Jonas foi escolher desobedecer a Deus. E é interessante, queridos, que ele não tinha a menor noção do que estava por vir. Ele simplesmente disse que o povo não merecia a misericórdia e o perdão de Deus, e quis decidir por conta própria ser desobediente. E aí ele, ao invés de ir para um lugar, ele foi para outro, entrou no navio e ficou muito tranquilo. Aí em paralelo tem o tal, né, o capitão certamente tinha várias viagens, experiente, né, e coitado, mal sabia quem estava embarcando no navio dele. E Jonas pagou a passagem, entrou, se acomodou, e todo mundo logicamente se acomodou também. E o navio foi mar adentro, né, lógico. Dado o momento, a tempestade começou. E a tempestade começou, e foi uma tempestade assim violenta, que a Bíblia diz que o navio quase ia a pique, ele quase se partia ao meio. E aí o capitão não entendia nada. Primeira decisão é o quê? Vamos aliviar tudo. Começaram a jogar carga. E não resolvi, porque o problema não estava na carga, né? O problema estava em um homem ser desobediente e achou que podia resolver da maneira dele. Ele foi para o lado espiritual. Então interceda aí, cada um interceda para o Deus que você acredita e tem fé. E começaram, queridos, a interceder e nada também. Chegou um momento lá que o capitão decidiu descer um pouquinho, né? E tá lá o Jonas, tranquilão. E eu fico pensando, né? Que confiança. Como é que Jonas decide desobedecer a Deus e dormir tão profundamente? Totalmente alheio da situação. Como é que um navio indo pra lá, quase a pique, e o cara tá dormindo profundamente? A Bíblia diz que ele dormia. Quando o capitão chegou, ele estava dormindo profundamente, que mediante a fala do capitão, ele ficou assim até admirado como um cara podia ficar tão tranquilo mediante uma situação tão grave que eles estavam vivendo. Tem coisas na nossa vida que é tão ruim, a gente tem consciência que é ruim, e a gente esconde o problema no profundo do nosso coração. Aí realmente começa o perigo, porque você acha que está tão seguro, você acha que está tão quietinho, que ninguém está percebendo, que não vai acontecer nada. E aí você baixa a guarda, relaxa, e o problema começa a aumentar, e a situação começa a piorar. Ou fica tão escondidinho que às vezes você até esquece que tem um pecado de estimação tão escondido. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que essa situação nos tira do foco e da presença, ou do direcionamento principal, ou do dom, ou do propósito que Deus está estimulando você a percorrer no reino. Então, às vezes, tem pecados que nos atrapalham em concentrar a nossa caminhada na casa do Senhor, no reino de Deus, nos deixa desequilibrados, nos deixa inseguros. Então, queridos, perceba se você não tem um ponto de fraqueza, que você tem vergonha, que você quer esconder para que ninguém veja. Mas enquanto esse pecado, essa atitude estiver escondido, não tem como Deus trabalhar, porque ele não está à luz. Então foi o que aconteceu com Jonas.
Jonas estava lá tranquilão, dormindo, tranquilo. Ele estava tão assim resolvido em si mesmo, em ser desobediente, ou melhor, em não ser obediente, né, na cabeça dele. Ele só escolheu não fazer o que Deus pediu. Ele estava tão tranquilo dentro disso que a tempestade comendo lá fora, o capitão certamente aflito, a tripulação toda aflita, jogando talvez assim carga importante como alimento, como água, para ver se o navio não se partia e não acontecia coisas piores com eles e o Jonas está lá tranquilo e dormindo. Como assim? E às vezes a gente tem pessoas do nosso lado dessa maneira. Se você tem uma dificuldade, coloque isso diante do Senhor. Eu não estou aqui para julgar, para dizer que é fácil. Com certeza não. Nada dessas coisas são fáceis. Mas enquanto estiver no porão do seu coração, você não tem chance de viver uma vida de qualidade na companhia do nosso Deus e na presença, juntamente com a presença do Espírito Santo. Decida hoje viver de uma forma digna, como um filho de Deus amado que você é. E aí vocês já sabem do final da história, né? Jonas reconheceu o problema, disse para o capitão e para a tripulação que ele era o problema. E aí tem uma coisa muito interessante, que se você não decidir tirar o problema ou esse pecado no porão do seu coração, se você não decidir jogá-lo fora, ele não vai sair sozinho. Então por isso que eu fiquei refletindo nessa história da Bíblia e pensando, tem muita coisa que é decisão. Então se você não decidir que isso que está escondidinho dentro da sua mente, dentro do seu coração, se você não expulsar, jogar fora, o problema não vai cessar. As lutas, às vezes consequências ruins, ou às vezes a gente tem atitudes tão ruins da nossa família que a gente às vezes está assim num momento tão bom na hora do almoço e de repente uma fala vira tudo, começa aquela discussão, você perde até a fome, né? Então às vezes são assim questões mesmo de comportamento pessoal, sabe? Uma fala mal colocada, uma fala ríspida, uma fala mal educada, já tira toda a harmonia do seu lar. Então por que eu estou falando isso? Para você realmente ver, tentar enxergar, perguntar a alguém que você confia se realmente aquilo que você vê em você é verdade, o meu comportamento é verdade, como que é. A gente precisa gostar de ter esses feedbacks para a gente melhorar como pessoa, queridos, viu? A gente precisa pelo menos pensar, porque pensando já é um caminho de decisão. Quando você acha que está tudo bem, o seu pecado de estimação está escondidinho, ninguém vai ver. E tem gente que até pensa, não importa se Deus está vendo, Deus me ama, né? E Ele não vai me expor. Não é também a questão, é isso. A questão é você de deixar viver tudo aquilo que você poderia viver com qualidade, dentro de um propósito, dentro de uma emoção, um emocional inteligente, bem ajustado. Então, as decisões, elas nos trazem essa condição. A princípio sempre é muito difícil você deixar vícios, hábitos, situações, você se transformando e se transformando numa pessoa melhor, numa pessoa de mais qualidade. E voltando à história, Jonas foi jogado no mar. E é interessante que a Bíblia diz que a tempestade cessou imediatamente. Então realmente o problema estava na desobediência de Jonas. E muitas vezes a gente tem consequências ruins no nosso dia a dia, porque a gente tem comportamentos ruins, a gente toma decisões ruins, sendo que a gente poderia avaliar melhor, com mais calma. Se o seu comportamento é um comportamento explosivo, né? Se é um comportamento imediatista, vai trabalhar isso, meu querido. Você tem o direito de viver bem, em paz, com qualidade de vida. Que as suas decisões sejam baseadas na palavra de Deus e num comportamento adequado mediante a palavra de Deus, né? E um ponto também que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Perceba também quais perfis de pessoas
tem entrado na sua vida. Eu estou falando de pecados de estimação, de pecados escondidos no porão do nosso coração e da nossa mente. E às vezes uma companhia, uma pessoa, ela também nos traz prejuízo por falta de ser uma pessoa que nos inclua coisas boas. Na verdade, tem pessoas que nos tiram da presença de Deus, nos tira do foco da vida, né? Então eu gostaria também, já que a gente está falando de ser otimista, de tomar decisões otimistas, de pensar nas decisões que a gente precisa tomar, então perceba a sua volta. Que perfil de namorado você escolheu? Que perfil de amigo você está andando? Porque isso também interfere nas nossas decisões sadias, né? As pessoas que frequentam o seu lar são pessoas boas, são pessoas de valor, são pessoas que caminham no valor, em valores da palavra de Deus. Eu queria contar para vocês uma história que eu ouvi e achei muito interessante. Queria fechar com isso a nossa reflexão. Conta-se a história que um fazendeiro ganhou 3 cachorros. Ele foi na cidade resolver umas coisas e ganhou os 3 cachorros e amarrou os cachorros na carroça. O primeiro cachorro ficou meio que indignado e não queria, ficou fazendo força contrária, né? E tentando não ir, não andar. Só que um cachorro, em relação a um cavalo, né? O poder de tração é muito maior, então o cachorro certamente ele foi carregado pela carroça, pelo cavalo. O segundo cachorro, um pouquinho mais inteligente, pensante, falou: bem, já que eu tenho que ir, né? Vamos. E aí, aceitou tranquilamente. Foi caminhando tranquilo, juntamente com o cavalo e a carroça, eu fazendeiro. O terceiro cachorro foi muito, muito mais esperto e com uma inteligência emocional muito avançada. Ele falou: bem, já que eu tenho que ir, é melhor eu não fadigar. Ele foi, já pulou em cima da carroça, querida, e nem fez esforço nenhum. Já foi tranquilamente. Então, moral da história, você decide que forma melhor você quer conduzir a sua vida, você quer viver a sua vida. Então, assim, peça entendimento, peça maturidade, peça sabedoria ao Senhor para você ter esse poder de decisão mais claro, para você fazer uma autoavaliação, que pontos da sua vida você gostaria de melhorar, e decida com firmeza no seu coração. Seja seletivo naquilo que você escolhe, nos amigos, da sua postura. Peça a Deus sabedoria, querida, Ele vai te dar, viu? E a minha oração por você é essa, que você tome decisões assertivas, melhores para a sua vida, mas principalmente baseadas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, são indispensáveis e necessários para a nossa caminhada, para a gente ter coerência nas nossas decisões. Tá certo? Fiquem com Deus. Muito obrigado por me ouvir. Fique por aqui e sempre vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.